O marido expulsa a esposa de casa sem saber que ela está escondendo algo. Olá a todos. Aproveitem esses momentos de relaxamento enquanto assistem. A cozinha estava acesa, fria como um posto de controle. Não havia vozes. Nem vento. Apenas a câmera no canto do teto piscava com uma luz verde e o sistema de inteligência artificial da mansão Rocha Tech repetia, com uma voz feminina vazia: "É hora de descansar. Por favor, senhora Helena, volte ao seu quarto." Ela não tocou nos talheres. Desde que se casou com Juliano Rocha, CEO da Rocha Tech, ela deixou de sentir fome. Antes, Helena era uma das programadoras mais respeitadas da comunidade de código aberto da América Latina. Conhecida como E_Luz, foi uma das primeiras a identificar falhas nas transações eletrônicas dos sistemas bancários de São Paulo. Mas agora, ela era apenas uma sombra ambulante dentro de uma casa moderna a qual nem mesmo tinha acesso. "Não fique olhando para a parede assim", disse Juliano ao entrar na cozinha, com a gravata torta e o celular na mão, levantando as sobrancelhas. "Ela não reage às suas emoções." Helena não respondeu. Ele sentou-se em frente a ela, largou o celular na mesa e esboçou um sorriso torto. Helena o encarou com os olhos fundos. Não havia mais raiva. Apenas cansaço. "Você instalou câmeras novas?" Juliano deu de ombros. "Sala de estar, cozinha, corredor, lavanderia. Quarto e banheiro continuam privados por sua causa. Você devia me agradecer." Helena riu com desdém. "Obrigada." Juliano não disse mais nada. O celular tocou. Ele atendeu e foi para a varanda, não sem antes ordenar: "Hoje à noite, vá dormir antes das 23 horas. O sistema vai cortar todo o sinal de Wi-Fi depois disso, para você não ficar sonhando em acessar qualquer coisa." Ele desapareceu por trás da porta de vidro. Helena olhou para o teto. A câmera ainda piscava. Ela sabia que sua vida já não era vida, mas uma sequência contínua de controle. A mansão Rocha Tech, localizada nos arredores de Curitiba, era uma obra-prima tecnológica. Todas as portas se abriam por comando de voz, as luzes seguiam os ritmos biológicos, e todos os aparelhos eram coordenados por uma inteligência artificial. Mas tudo fora configurado para que apenas Juliano tivesse controle total. Helena, sua esposa, não tinha conta de administrador. Não possuía uma conta bancária própria. Todos os seus gastos dependiam de um limite aprovado por Juliano e só podiam ser usados para finalidades razoáveis, como supermercado ou farmácia. Seu celular era um modelo antigo, bloqueado para instalar qualquer aplicativo novo. O rastreamento por GPS estava sempre ativado. A agenda de deslocamentos era pré-determinada. Vai segundas e quintas, podia sair para comprar itens essenciais durante 1 hora. Aos sábados, era permitido ir ao salão de beleza, se tivesse agendado com 48 horas de antecedência através da assistente virtual. Helena já tentará fugir, sem sucesso. O sistema de tranca automática enviava alertas para o celular de Juliano sempre que ela cruzava o portão sem inserir um motivo autorizado. Uma única vez, ela tentou abrir o aplicativo de e-mails de trabalho do marido em um iPad, apenas para ler os títulos. O resultado: levou um tapa que a jogou no chão e passou a noite inteira trancada na varanda, em pleno mês de fevereiro. Ninguém intercedeu. Os empregados da casa usavam óculos de realidade aumentada que recebiam ordens da inteligência artificial, sem jamais olhar nos olhos dos donos. Tudo era silêncio. Tudo era mecânico. Tudo era desumano. Havia apenas uma pessoa que já vira uma lágrima de Helena, o Sr. Vicente, vizinho idoso que morava sozinho na casa de tijolos vermelhos do outro lado da rua. Numa tarde de primavera, ele viu Helena parada sob a macieira no jardim, segurando o próprio pulso, avermelhado. Seu rosto estava petrificado. Ele pensou em acenar, mas ao notar a câmera sobre o portão da Rocha Tech, parou. E entrou de volta para sua casa. Naquela noite, ele deixou um saquinho pendurado na grade. Dentro, havia pão, alguns sachês de chá e um bilhete escrito com a mão trêmula. "Você não precisa dizer nada. Mas se precisar de algo, estarei aqui. Vê." Helena não respondeu. Mas na manhã seguinte, o saquinho foi devolvido,
com uma flor de papel feita da embalagem de chá. No jantar, Juliano usava uma camisa branca e parecia bem-humorado. Disse: Helena, hoje à noite tem festa na empresa. Você deve ir, ficar ao meu lado. A imprensa adora ver a esposa do CEO fiel, elegante. E por favor, nada de preto como se fosse um funeral. A Daniela disse que você fica bem de prata. Helena assentiu. Juliano semicerrou os olhos. Você deveria aprender a ser grata. Ninguém mais teria coragem de se casar com uma programadora anônima como você. Verdade, Helena respondeu. Ninguém mais teria coragem de ir trancar outra pessoa com senha biológica e limitar o acesso à internet como você. Juliano deu uma gargalhada. A senha biológica é por segurança. Você acha que eu vou deixar você navegar livremente por aí vendo artigos de hackers idiotas? Não se esqueça, fui eu que criei o RochaPay, um sistema sem falhas. Helena permaneceu em silêncio. Mas por dentro, as linhas de código ainda pulsavam. Ainda existiam. Ainda viviam. Naquela noite, no saguão da sede da RochaTech, onde centenas de convidados celebravam os 5 anos do lançamento do RochaPay, Helena estava sozinha ao lado do bar. Seu vestido prateado refletia a luz como um espelho, mas ninguém a notava. Todos os olhares se voltavam para o palco, onde Juliano e Daniela discursavam como um casal de prestígio. Juliano ergueu a taça. O RochaPay não é apenas uma plataforma, é um ecossistema. Foi graças a mentes brilhantes e àqueles que souberam se manter fora do caminho quando necessário que chegamos até aqui. O auditório aplaudiu. Helena molhou os lábios. Aquela frase, aparentemente educada, ela conhecia bem o subtexto. Aqueles que souberam se manter fora do caminho, era ela. Uma pessoa expulsa do próprio mundo, reduzida a enfeite. Daniela se aproximou com uma taça de champanhe, os lábios vermelhos como sangue. Quer beber algo? Ah, esqueci, e você não bebe álcool, né? Ainda está no processo de reintegração com a sociedade? Helena assentiu, os olhos fixos no palco. Estou aprendendo a viver entre pessoas que não têm vergonha na cara. Daniela riu e inclinou a cabeça, você ainda é esperta, sabia? Pena que ninguém mais se importa com o que você diz. Ela se afastou, os saltos agudos batendo no chão como uma música de escárnio. Depois do discurso, Juliano foi cercado por jornalistas e sócios. Helena permaneceu à margem do círculo. Ninguém a cumprimentou. Ninguém a notou. Um repórter da revista Tecnologia Hoy se aproximou, curioso. Senhora Helena, ouvi dizer que a senhora estudou programação na Universidade de Curitiba? Helena acenou discretamente, sim. Eu me formei em... Juliano apareceu e se interpôs entre os dois. Ela largou os estudos para seguir a paixão e pela culinária. Ele riu alto. Helena é maravilhosa na cozinha. Só não deixem ela perto de um computador, ela pode confundir o micro-ondas com o servidor. O grupo explodiu em gargalhadas. O repórter hesitou, fechou o caderno. Ah, entendi. Obrigado, Sr. Rocha. Helena permaneceu em silêncio. Mas dentro dela, algo começou a escorrer ao contrário. Como ácido correndo pelas memórias. Uma semana depois, um trecho do discurso foi editado e viralizou nas redes sociais. No vídeo, Juliano aparecia com ar arrogante. Contanto que ela não toque num computador, não me importa o que ela faça. Os comentários foram diversos. Alguns o exaltavam, esse sim é um CEO confiante. Mas outros começaram a questionar, essa esposa é estranha. Por que será que ela é tão controlada? Helena não leu nada disso. Mas certa noite, o Sr. Vicente deixou outro bilhete em sua caixa de correio. Eu vi o vídeo. Senti vergonha daquele bando de gente rindo com ele. Não deixe que apaguem a luz dentro da sua cabeça. Helena segurou o papel, os olhos marejados. Depois, guardou o bilhete dentro de uma caixinha de lata, junto com um HD externo.
Uma vez, Helena secretamente abriu novamente o pendrive escondido na barra de um vestido antigo. Lá dentro ainda havia uma cópia inicial do sistema de código aberto que ela, como Luz, havia compartilhado. Ao ver as linhas de código, ela não acreditou. Cada trecho, cada função era idêntico à forma como o RochaPay operava. Naquela época, Helena havia escrito o código com o objetivo de justiça, um sistema de transações sem fins lucrativos para uma ONG. Mas Juliano havia pegado o código-fonte, colocou uma interface reluzente por cima e lançou como se fosse um produto exclusivo. Ela ficou imóvel. Durante todos esses anos, ele usou a inteligência dela para construir seu império e depois a trancou, como um pássaro de estimação. Em um dia chuvoso, Juliano voltou inesperadamente para casa mais cedo. Helena estava organizando os livros na estante quando, por engano, abriu uma pasta grossa de documentos. Era o contrato de Daniela como consultora de desenvolvimento de produto, mas na verdade, era amante oficial, com um salário mensal 3 vezes maior que todos os gastos de Helena em um ano. Helena não conseguiu conter a raiva. Você não sente nojo de si mesmo? Juliano deu um sorriso frio. Ela tem valor. Ela sabe como vender a imagem. E você? Um nome vazio. Uma programadora que largou a profissão. Uma boneca que nem consegue emitir sinal. Helena cerrou os punhos. Você roubou meu código-fonte. Ele ergueu as sobrancelhas. Prova. Você sabe que eu não posso. Você apagou todos os dados. Juliano se aproximou, a voz ficando grave. Me escuta, Helena. O mundo não quer saber quem escreveu o código. O mundo quer quem o vende. Eu sou quem vende. Você é a sombra. E sombra não tem direito à justiça. Desde aquele dia, Helena não chorou mais. Nem discutiu. Ela voltou ao pequeno quarto de lavanderia e retomou o que havia começado: recuperar arquivos de log antigos, comparar impressões digitais de código, reescrever linha por linha para identificar traços únicos. Ela passava horas sentada, com antigos diários nas mãos, os olhos secos. O sistema de inteligência artificial continuava a lembrá-la nos horários certos: está na hora de beber água. Mas ela já não era uma sombra obediente. No sábado à noite, Juliano organizou um jantar para investidores japoneses. Helena foi chamada à mesa principal, usando um vestido azul escuro. Sentou-se em silêncio, como de costume. Um dos convidados perguntou: a senhora Rocha contribuiu com algo no desenvolvimento do RochaPay? Juliano deu uma gargalhada. Ela foi uma inspiração. Mas tecnicamente falando, absolutamente nada. Daniela completou: acho que a Helena nem sabe abrir o Visual Studio. Todos riram alto. Helena abaixou a cabeça, mordeu os lábios. O Sr. Vicente, do lado de fora do portão, observava pela grade de ferro, os olhos marejados. Depois do jantar, Juliano subiu para o andar de cima. Helena permaneceu na cozinha, sob a luz que projetava sua sombra. Daniela aproximou-se, sussurrando: sabe, mesmo que você seja realmente inteligente e agora ninguém mais acredita. Por que você ficou calada por tempo demais? Helena virou-se para ela, a voz calma: eu não preciso que acreditem. Só preciso do momento certo. Daniela deu uma gargalhada, retocou o batom. Continue sonhando. Helena observou se afastar. Em seguida, tirou do bolso do vestido um pedaço de pano antigo, onde estava embrulhado o HD criptografado. Ela sussurrou para si mesma: eu nunca estive calada. Só estou programando algo, do qual ele não poderá escapar. Na manhã de segunda-feira, Helena estava organizando a estante de livros quando ouviu os passos de Juliano ecoando pelo corredor. Seus passos estavam pesados, apressados, nada elegantes como de costume. Ele entrou direto na sala, jogou a pasta sobre a mesa, abriu uma maleta de metal e tirou um maço de papéis. Helena, disse ele, sem rodeios. Assine. Ela permaneceu imóvel. Os olhos tão frios quanto pedra. Divórcio, ele continuou, já está pronto. O tabelião virá amanhã. Não quero perder tempo. Por quê? Porque me cansei.
Por que você é inútil? Por que quero oficializar meu relacionamento com a Daniela? Por que e ninguém mais precisa de um fantasma nesta casa? Helena se aproximou da mesa, pegou os papéis. Folhas brancas, letras pretas. Ele havia planejado tudo, o motivo da separação, divisão de bens. A esposa não possui renda, não contribui, não tem direito a nenhuma parte do patrimônio comum. Você escreveu aqui que eu não exerci nenhuma função na empresa, disse Helena. E aquelas linhas de código no Rocha-Pay são de quem? Juliano deu de ombros. Minhas. A lei é a lei. Você não tem nome em contrato nenhum. Não tem e-mail corporativo. Não tem vínculo de trabalho. Legalmente, você não existe. Helena apertou as folhas entre os dedos. Você foi cuidadoso. Claro, respondeu ele, com ironia. Mais cuidadoso do que quando me casei com uma programadora fracassada só para melhorar minha imagem. Mais cuidadoso quando te deixei morar aqui como uma rainha, sem precisar fazer nada. Helena, disse Daniela ao entrar no corredor, com uma taça de vinho tinto na mão, vestida com um pijama de cetim provocante, não o leve tão a sério. Afinal, você já viveu nesse castelo por tempo demais. Juliano riu e serviu mais vinho. Assine. Não me faça passar vergonha. Dou 2 semanas para sair. Mas quanto antes, melhor. Helena não respondeu. Deixou os papéis sobre a mesa e subiu para o quarto no 2º andar. Pelo corredor, as câmeras continuavam girando silenciosas, vigiando cada passo. Ninguém a impediu. Ninguém se importou. No quarto, ela abriu um velho armário. No terceiro compartimento da gaveta à esquerda, forrado com tecido escuro, ela puxou uma caixinha de costura. Era de lata, com a pintura descascada, o único objeto que restava de seus tempos sozinha em Salvador. Lá dentro estava o HD criptografado que ela escondia havia 4 anos. Helena passou os dedos sobre a superfície metálica. Ainda fria. Ainda silenciosa. Mas continha uma bomba. Ela se sentou na cama, pegou uma sacola de pano, colocou algumas roupas velhas, seu antigo laptop sem conexão, e o pendrive com o nome Oluz_2016. Sem lágrimas. Sem tremores. Apenas silêncio. Ao descer, o saguão estava cheio de música jazz tocando no sistema de som automatizado. Juliano estava sentado no sofá, pernas cruzadas, laptop no colo. Daniela estava deitada no colo dele, com as pernas apoiadas no braço do sofá, rindo alto ao olhar o celular. Helena atravessou a sala rumo à porta, sem se despedir. Usava uma capa de chuva marrom escura, carregava uma pequena mala e a caixinha de lata junto ao peito, como se guardasse um tesouro. Você acha que é quem para sair assim, toda trágica? Juliano zombou. O mundo não vai lembrar de você, Helena. As pessoas só lembram de quem está no palco. Daniela ergueu a taça e disse, vá, e cuidado lá fora. Acho que já não sobrou nenhum lugar para se abrigar. Helena não respondeu. Saiu pela porta em silêncio. O sistema de escaneamento leu sua digital pela última vez, a última vez que teve permissão para abrir o portão principal daquela casa. A chuva começou a cair. Cada passo na calçada de pedra soava com um toque-toque ao molhado. A água gelada escorria por dentro da gola. Helena não abriu o guarda-chuva. Caminhava como se apenas ela e a chuva conversassem. As trilhas eletrônicas da mansão já não estavam acessíveis. Cada portão se fechava atrás dela como selando o passado. O portão principal se trancou com um clique frio. Helena virou-se. Do outro lado da rua, pela janelinha de uma casa simples, estava o Sr. Vicente. Ele não disse nada. Nem acenou. Apenas olhava. O olhar de quem já viu coisas demais, mas nunca teve poder para mudar nada. Helena inclinou levemente a cabeça. Os cabelos encharcados grudavam em seu rosto. A mala deixava um rastro de lama sobre o cimento. Ela pegou o ônibus noturno e saiu do condomínio de luxo rumo a uma pensão antiga na periferia de Campinas.
No balcão da recepção, uma mulher de meia-idade chamada Rosa, com o cabelo tingido de vermelho manchado, assistia TV. Quero um quarto. Sim. Sozinha. 3 noites. Pagamento em dinheiro? Helena assentiu. Tirou do bolso interno um maço de dinheiro, cuidadosamente embrulhado em uma folha de lixa. Era o que havia economizado das idas ao supermercado, retirado aos poucos da mesada controlada por Juliano. Rosa observou por alguns segundos e silenciosamente lhe entregou a chave. Quarto 203. Fica no fim do corredor. A água quente funciona mais ou menos. Qualquer problema, bate na porta do 101, que é o meu quarto. Helena assentiu. Obrigada. Subiu as escadas de madeira que rangiam. O quarto tinha cheiro de mofo, paredes com tinta descascada, cortinas que não vedavam direito. Mas para Helena, era a primeira vez em anos que estava em um espaço sem câmeras. Ela tirou o lenço molhado da cabeça e ligou o velho notebook. A luz da tela iluminou seu rosto pálido. Conectou o HD externo. A tela piscou. Cada linha de código que passava era como um chamado da memória. Helena começou a fazer backup dos dados, revisar os arquivos de log de 2016, exatamente o ano em que a RochaTech começou a construir a plataforma RochaPay. As impressões digitais do código apareciam uma a uma. Ela abriu a planilha de comparação entre o código que escreveu para o sistema sem fins lucrativos LuzPay e a versão comercial RochaPay. Eram idênticos até nas chamadas de função. Só havia uma diferença, no comentário final, onde Juliano havia apagado a frase o escrito por Luz, compartilhado com a comunidade. Helena apertou os lábios. Ele achou que podia apagar todos os rastros? Ela continuou trabalhando até tarde. Os dados foram recriptografados usando um algoritmo criado por ela mesma, com 3 camadas de segurança, uma com a senha do dia em que os pais haviam falecido, outra com uma sequência aleatória extraída do log do sistema original, e a última com a impressão digital biológica da própria Helena. Na manhã seguinte, ela caminhou até uma cafeteria simples perto da pensão. Pediu um café com leite. O atendente era um adolescente de cabelos cacheados chamado Diogo, que sorriu com simpatia. Você é nova por aqui, né? Nunca te vi. Me mudei há pouco. Você tem cara de quem é da área de tecnologia, ele riu, apontando para o notebook que ela carregava. Helena sorriu levemente. Fui. Agora estou desempregada. Diogo inclinou a cabeça. Quem já foi da tecnologia, sempre será. Código-fonte não sai da cabeça assim tão fácil. Aquela frase fez Helena parar. Ela olhou para ele com olhos brilhantes, como se visse a si mesma aos 19 anos, escrevendo sua primeira linha de código para o LuzPay. Ela sorriu. Pela primeira vez em muitos meses. Quando voltou à pensão, encontrou um bilhete na caixa de correio, com a caligrafia trêmula do Sr. Vicente. Eu vi você sair. Não vou perguntar nada. Mas se precisar de um lugar para se abrigar, tem um quarto velho no sótão. Nada luxuoso, mas sem câmeras. Helena apertou o bilhete entre os dedos. A chuva havia cessado naquele dia. Mas dentro dela, uma enchente ainda se acumulava, esperando para transbordar. A noite caiu cedo no sótão da casa de Vicente. Para ela, a luz fraca era suficiente para iluminar a tela do notebook velho. E suficiente para trabalhar. Vicente deixou para ela um bule de chá quente, algumas fatias de pão preto e um bilhete. Você não precisa me contar nada. Mas se quiser ficar em silêncio e ainda assim ser compreendida, estarei no andar de baixo. Helena pegou o bilhete, dobrou cuidadosamente e o colocou ao lado da caixa de lata que guardava o HD criptografado. Sentou-se, ligou o computador. O ventilador interno sussurrava. Ela abriu um arquivo antigo, Luz_Framework_2015.py. Na primeira linha, lia-se. Luz Framework V1.0 aberto para todos, construído com confiança, escrito em noites silenciosas e cheias de propósito. Uma lembrança emergiu. Era 2015, quando Helena ainda era o E_Luz.
O Luz Underline Framework foi a primeira obra que ela compartilhou anonimamente com a comunidade. Uma biblioteca de código aberto para padronizar transações descentralizadas, usada como espinha dorsal de sistemas sem fins lucrativos. Mas ela nunca registrou direitos autorais. Para ela, na época, código era para todos. Ninguém tinha o direito de se apropriar. Meses depois de publicar a versão atualizada, sua conta _luz começou a receber mensagens anônimas de um usuário com o apelido Orion_R. Ele elogiava o framework e tem um potencial comercial gigantesco e propunha parceria. Helena recusou. Não escrevo por dinheiro, respondeu. O mundo não funciona com base em ideais, Orion_R retrucou. Ele precisa de gente prática para transformar ideias em produto. Ela ficou em silêncio. Mais 3 meses depois, o framework Luz foi usado em um projeto chamado Rocha Ledger, um sistema contábil registrado sob o nome de Juliano Rocha. A primeira vez que Helena encontrou Juliano foi numa pequena conferência sobre segurança digital em Porto Alegre. Ela foi substituir uma amiga doente, só para preencher lugar na plateia. Juliano era o palestrante principal. Vestia terno cinza, voz grave, gestos controlados. Após a palestra, ele se aproximou de Helena não por ela em si, mas porque o notebook dela estava aberto com uma interface Python na tela. É programadora? E ele perguntou, sorrindo com simpatia. Nem tanto, respondeu Helena. Só, e anoto coisas em código. Ele riu. Estranho. E fascinante. Pediu o número dela. No início, eram só dúvidas técnicas. Depois, convites para café. Jantares. Um fim de semana em Campos do Jordão. E a declaração de amor numa pequena livraria. Nunca vi alguém escrever código tão poético quanto você, disse Juliano, os olhos brilhando. Você é a inteligência escondida nesse mundo barulhento. Na época, Helena ainda não estava deslumbrada, mas sentiu-se respeitada. Ele contava sobre sua infância difícil, pais separados, como aprendeu a programar sozinho com livros velhos. Dizia, e eu não tenho ninguém. Mas se tiver você, tudo se completa. Ela acreditou. Após um casamento simples em Curitiba, Helena se mudou para a mansão Rocha Tech. No começo, tudo era agradável. Juliano a encorajou a sair do trabalho para focar no que ama, sem pressão. Você já trabalhou demais. Merece descansar, dizia ele. Ela não pensou muito. Sentia-se acolhida. Amada. Ao lado de alguém que respeitava seu talento. Mas, com o tempo, uma a uma, as camadas do gênio humilde Juliano começaram a cair. Primeiro foi o e-mail. Acho melhor usarmos uma conta conjunta. Para evitar desencontros. Depois, os cartões. Melhor não termos tantas contas separadas. Em seguida, o notebook perdeu os direitos de administrador. Depois, veio o bloqueio do Wi-Fi à noite. E então, a proibição de sair sem aviso. Juliano usou a conta de Helena para enviar e-mails estranhos à comunidade de desenvolvedores com quem ela colaborava, o que levou ao seu banimento dos fóruns. Uma amiga próxima, antiga parceira de programação, mandou mensagem: por que você se voltou contra a gente? Antes que pudesse responder, Juliano apagou sua conta e disse: seus amigos eram uma ameaça. Eu limpei tudo. E quando Helena perguntou por quê? Juliano apenas sorriu: eu te amo. Estou protegendo você do mundo podre lá fora. Ela silenciou. Mas passou a investigar os sistemas internos do Rocha API em segredo. Lá, encontrou trechos de código seus linhas escritas para o Luz Underline Framework levemente editadas, com nomes de variáveis trocados, embutidas no núcleo do sistema de pagamentos. Sem créditos. Sem comentários. Sem vestígios dela. Restava apenas a linha final do comentário. Desenvolvido por J. Rocha. Propriedade intelectual exclusiva. Todos os direitos reservados. Ela enfrentou Juliano uma vez. Você usou meu código, disse ela.
Você sabe muito bem que aquele framework é meu. Ele franziu a testa. Que framework? Luz. Juliano sorriu. Desde que você se casou comigo, toda a propriedade intelectual sua, se é que existiu, passou a ser considerada, por lei, patrimônio comum. E fui o único a transformá-la em produto. Eu tenho uma equipe. Você não tem nada. Ela ficou atônita. Ele se aproximou lentamente, inclinando-se para sussurrar em seu ouvido. Código que ninguém conhece, e será que realmente existe? A partir desse dia, Helena não perguntou mais. Mas começou a reunir tudo o que já havia compartilhado na internet, fóruns técnicos, comunidades de código aberto. Mesmo com a conta _luz bloqueada, Juliano alegava o ataque hacker ou ela ainda guardava os backups. Trechos de código, discussões, capturas de tela com data e hora exatas. Durante anos, naquele pequeno canto da lavanderia, ela coletou silenciosamente provas, comparou impressões digitais do código, extraiu metadados, comparou logs de operação do sistema RochaPay com a versão inicial do Luz. Certa vez, quando Juliano viajou a trabalho para o Japão, Helena conseguiu invadir o escritório dele, usando a digital que extraiu da xícara de café. No computador, encontrou uma pasta chamada Orion_R_Archives. Ela abriu. Eram os primeiros e-mails trocados entre o Orion_R e o administrador do Fórum Hacker Collective. Neles, Orion enviava o código Luz e perguntava: se eu comercializar esse framework, estarei infringindo algum direito autoral? O administrador respondeu: se você trocar todos os nomes de funções e modificar 30%, ninguém conseguirá provar nada. A não ser que o autor tenha um fingerprint. No final, havia um comentário de Juliano para Daniela. Ela nunca vai saber. O código é dela, mas o produto é meu. Ganha-ganha. De volta ao sótão da casa do Sr. Vicente, Helena olhou para a tela onde as linhas de código brilhavam. Cada linha era uma memória. Um recorte de confiança traída. Ela criou um novo arquivo, provas. Digitou o comando. Na tela apareceu: criptografia concluída. Integridade verificada. Ela recostou-se na cadeira, o olhar sereno. No andar de baixo, o Sr. Vicente acendia a lamparina a óleo. Ninguém naquela casa sabia que aquela mulher frágil havia começado a despertar o nome que um dia fez o mundo da segurança digital se curvar. _luz havia renascido. Noites seguidas, Helena se curvava sobre a mesa de madeira instável, apenas a luz trêmula da lamparina iluminando seu rosto magro. Os toques frenéticos no teclado redesenhavam silenciosamente o colapso iminente da RochaTech, mas ela mesma se perguntava: fazia isso por justiça ou porque a desesperança a consumia? Numa noite, Diogo, o atendente da cafeteria, levou até ela uma revista antiga. Na capa, Juliano posava diante de uma tela cheia de código, sorrindo com confiança. A manchete dizia: nós programamos o futuro. A matéria o exaltava como o ícone da tecnologia limpa, gênio da inovação segura, criador do RochaPay inteligência artificial ou sem uma linha de código desnecessária. Nenhuma menção à comunidade de código aberto. Nada sobre o Luz Framework. Mal tocou na revista, Helena começou a tremer. Abriu logo o dossiê secreto, o esboço das provas que vinha refinando, impressões digitais do código coincidentes entre o Luz Framework e o RochaPay, capturas do código original, registros de data nos fóruns hackers, funções quase idênticas ao núcleo do RochaTech, a interface do LuzPay 2016 idêntica à versão alfa do RochaPay. Os comentários como o escrito para transações descentralizadas, evitando lógica centralizada, haviam sido trocados por otimização de velocidade, auditoria centralizada. Mas provas técnicas não bastavam. Ela precisava de prova humana. Helena vasculhou um HD antigo e encontrou um rascunho de e-mail de 2016 entre _luz e Orion_R, conta já excluída. No fim da mensagem, Orion_R dizia: se esse framework causar problemas legais, eu assumo toda a responsabilidade, desde que alguém tenha coragem de se expor. Aquela frase agora era confirmação: Juliano sabia da origem do Luz. E mesmo assim, se apropriou dele.
O cansaço das noites em claro deixava Helena cada vez mais magra. O Sr. Vicente, o velho dono da pensão, batia à porta, trazendo pão e leite quente, lembrando-a de se cuidar. Não deixe o mal levar também seu corpo. Helena respondia, só quero proteger minhas memórias. Ele suspirava, já vi mulheres serem espancadas. Mas o que ele fez com sua mente e foi ainda mais cruel. Em uma das revisões de backup, Helena encontrou um log estranho, rocha_proxy.scr, uma sequência de acessos ao LuzPay em 2016, originados do servidor pessoal de Juliano, usando a chave API que ela mesma havia criado, acompanhada da nota de não compartilhar. Era a prova definitiva. Ela copiou o arquivo para 3 pendrives, criptografou separadamente e os escondeu, lá atrás de uma parede falsa, sob uma foto da mãe, no fundo de um bule de cerâmica. Depois, desenhou uma linha do tempo do nascimento do framework até o lançamento do RochaPay. Usou linha vermelha para conectar os pontos, transformando a parede do sótão em um quadro vivo de provas. Na memória, ressoava a frase de Juliano. Ninguém sabe o que você escreveu, mas todos veem que fui eu quem criou o produto. Agora, cada linha de código que ela digitava era um tapa em resposta. Mas numa tarde cinzenta, Helena ficou parada diante da tela branca. Um pensamento escuro surgiu, quem acreditaria em uma mulher sem casa, sem diploma? A ideia de acabar com tudo passou por sua mente. Então, ela lembrou do bilhete de Vicente. Não deixe que eles apaguem a luz dentro da sua cabeça. As lágrimas caíram. Prova de que ainda era humana. Na manhã seguinte, trocou o chá por café preto, abriu o arquivo original e escreveu: Eu sou a E_Luz. Ainda estou aqui. E estou reescrevendo a história. Curitiba brilhava sob os refletores na noite de lançamento do RochaPay Inteligência Artificial, o evento que Juliano anunciava como o momento histórico do pagamento automatizado em toda a América Latina. A Praça da República fora transformada em palco ao ar livre, coberta por painéis de LED, câmeras cercavam o espaço, convidados internacionais se acotovelavam. Daniela, agora diretora de comunicação, surgiu como uma estrela de cinema vestido preto tomara que caia, segura, conduzindo todos os olhares para si. Do sótão da casa de Vicente, Helena assistia ao evento via Livestream, usando uma conexão Wi-Fi emprestada do vizinho. Na tela, Juliano entrou no palco, microfone sem fio na mão, sorriso seguro, voz imponente. Senhoras e senhores, hoje não vim falar de tecnologia. Vim falar de futuro. E esse futuro está em nossas mãos. A plateia aplaudiu. As luzes mudaram para azul, simulando a jornada de uma transação, escaneamento facial, análise comportamental, processamento por redes neurais profundas. Juliano continuou. O RochaPay Inteligência Artificial não é apenas um sistema de pagamentos. É uma ferramenta capaz de ler o comportamento humano. Cada transação é uma expressão psicológica. E nós fomos os primeiros a programar isso. Helena apertou os punhos. Naquela voz, não havia só arrogância, havia negação. Negação das pessoas como ela, que criaram os alicerces que ele tomara para si. Daniela subiu ao palco e ficou ao lado dele. Começou a demonstração ao vivo. Um convidado se aproximou, abriu o aplicativo RochaPay e aproximou o celular do scanner. O sistema reconheceu o rosto, mediu a frequência cardíaca, analisou as expressões faciais. Ela está se sentindo satisfeita, disse Daniela, então o sistema sugere aumentar o limite de crédito em 12% na próxima compra. O auditório explodiu em aplausos. Juliano virou-se para Daniela. Nós superamos o último limite entre segurança e velocidade. Daniela sorriu radiante, e tudo graças à sua equipe. E a uma esposa maravilhosa que nunca pergunta sobre código-fonte. A plateia caiu na risada. No quarto velho, Helena olhava para a tela com o rosto inexpressivo. Ela silenciou a transmissão ao vivo e digitou algumas linhas na janela de comandos. O sistema de delegação anônima foi iniciado. A tela exibiu. Iniciando túnel de acesso interno Rocha. Em 47 segundos, Helena ativou silenciosamente o canal de criptografia reversa.
sem deixar nenhum vestígio. Ela não estava hackeando, apenas reabrindo uma porta lateral que ela mesma havia criado quando o framework Luz ainda era puro. Na Praça da República, Daniela se preparava para apresentar os dados em tempo real, quando de repente, a tela principal congelou. As luzes de LED começaram a falhar, o painel de controle parou de responder. Juliano franziu a testa. Daniela fez sinal para os técnicos. Mas antes que pudessem agir, toda a tela ficou preta. E então, uma frase em letras brancas surgiu, flutuando no meio do ar como um fantasma. Você acaba de receber a última lição de uma esposa que não entende nada de tecnologia. A plateia murmurou. As câmeras se moveram freneticamente. Daniela ficou atônita. Juliano ficou parado, petrificado. Helena, no quarto escuro, permanecia imóvel. Olhava fixamente para a tela onde a linha de status informava. Todas as sessões encerradas. Todos os tokens administrativos invalidados. Sistema congelado permanente. Ela não disse nada. Não sorriu. Apenas soltou um suspiro como se estivesse expirando um pesadelo sem fim. Logo depois, no local do evento, a multidão começou a se dispersar. Daniela rapidamente tirou o microfone, sussurrando no ouvido de Juliano. Você consegue resolver? Consegue rastrear? Cala a boca, gritou Juliano. Desliga tudo. Corta a conexão. Fecha todos os servidores externos. Daniela sacou o celular e digitou rápido. Mas o aplicativo de administração também estava inativo. Na tela, a mensagem de erro. 403 acesso ao código-fonte necessário. Nota: os direitos de código-fonte foram revogados. Nas redes sociais, o vídeo da mensagem em branco começou a se espalhar em menos de 15 minutos. Os comentários se multiplicaram. Esse foi o tapa na cara que o CEO arrogante merecia. A esposa que não sabia de tecnologia era uma hacker o tempo todo? Uma vingança perfeita, usando a linguagem deles. A imprensa entrou em ação. O jornal O Globo publicou a primeira matéria. Evento da Rocha Tech fracassa diante do público, indícios de vazamento de segurança. Na sede da Rocha Tech, todos os servidores entraram em modo de bloqueio frio. Os técnicos internos não conseguiam acessar nenhuma partição. Todas as contas administrativas foram desativadas, inclusive a de Juliano. Daniela empalideceu. Isso não pode estar acontecendo. Temos 3 camadas de segurança. Juliano atirou o celular na mesa, que se despedaçou. Cala a boca. Quem autorizou o envio do código de machine learning pelo canal secundário? Daniela gaguejou, e foi você quem me disse para mandar a versão de teste pro investidor, então eu dei acesso ao sistema. Ele bateu com força na mesa. Idiota! A imprensa cercava os portões da sede. Um repórter da CNN Brasil gritou ao microfone. Senhor Rocha, há informações de que o código do Rocha P Inteligência Artificial coincide em 80% com um projeto comunitário chamado Luz Framework. O senhor tem algum comentário? Juliano manteve o semblante frio. Luz é um framework ultrapassado, irrelevante. Nunca ouvi falar de quem o criou. Mas várias contas de programadores estão repostando o código-fonte original. Com datas, com fingerprints. É tudo forjado. Então por que o código original está nos seus servidores? Juliano virou as costas e foi embora, sem responder. Daniela o seguiu, mordendo os lábios. Naquela noite, Helena continuava sentada diante da velha mesa. Vicente subiu com um prato de torradas, colocou ao lado dela sem dizer nada. Mas a observou por muito tempo. Por fim, disse apenas: Você, e acabou de disparar o primeiro tiro. Helena respondeu: Foi só um tiro de aviso. A munição real já está na câmara. Na manhã seguinte, o site oficial da Rocha Tech exibiu o aviso. Manutenção do sistema. Transações do Rocha Pay globalmente suspensas. Ao mesmo tempo,
clientes indignados começaram a relatar que não conseguiam sacar dinheiro de suas carteiras digitais. As redes sociais se encheram de capturas de tela de erros. Algumas contas receberam e-mails estranhos. Seu sistema está sendo explorado indevidamente. Quem administra o sistema não é quem o escreveu. Junto ao e-mail, um anexo PDF, uma comparação detalhada entre os códigos do RochaPay e do Luz Framework. Última linha do documento. Plágio também tem preço e perda de acesso. Juliano, em pânico, convocou uma reunião interna. Mas a equipe técnica começava a se abalar. Um deles, o engenheiro-chefe Fernando Paiva, levantou-se durante a reunião e perguntou: "Temos o direito de saber de onde veio o código-fonte. Se for plágio, podemos ser processados." Juliano gritou: "Você trabalha aqui para ser leal, não para me investigar." Fernando respondeu com frieza: "Eu sou técnico, não discípulo." E saiu da sala de reuniões. Ao mesmo tempo, no fórum de programadores CodeSP, contas antigas da comunidade LuzPay voltaram a se ativar. Uma série de artigos começou a surgir. A verdadeira história do Luz Framework. Quem roubou o código? _Luz, silenciada pela mídia corporativa. Cada postagem trazia provas completas, um código, timestamps, logs coincidentes. A conta que postou primeiro se chamava Vistil_Luz. Juliano estava em seu escritório, cabeça baixa, o reflexo verde da tela iluminando seu rosto pálido. Daniela sussurrou: "Se provarem que ela é a _Luz." "Impossível", ele cortou. "Ela não tem nada. Sem documentos. Sem posição. Ninguém acredita numa mulher que fugiu de casa." Daniela o encarou por um longo tempo. E então murmurou: "Você tem certeza? Você achou que ela não sabia nada sobre tecnologia." Em vez de admitir o erro, Juliano apareceu na televisão, vestido impecavelmente, com um sorriso forçado e uma fala polida. "Isso é uma conspiração de grupos hackers que se opõem à nova economia digital. Nenhum pedido de desculpas aos clientes. Nenhuma menção à violação de privacidade. Nenhuma responsabilidade, só frases lisas e evasivas." A RochaTech entrou em colapso interno. Daniela, agora o diretor interina após o casamento assumido com Juliano, foi demitida discretamente, após a imprensa questionar o relacionamento interno inadequado. Os funcionários técnicos foram obrigados a assinar acordos de confidencialidade. Juliano, frio, declarou ao conselho: "Vamos processar todos. Não deixarei uma mulherzinha anônima destruir o império que construí." Mas as provas começaram a vazar. Uma série de contas anônimas no GitHub e em fóruns de segurança publicaram trechos de código antigos com até 90% de similaridade com a plataforma RochaPay. Cada linha de código carregava a marca de _Luz, o nome que Juliano um dia zombou como uma hacker de quarto sem relevância. O Ministério da Fazenda exigiu oficialmente a auditoria dos direitos autorais do código-fonte. Investidores ficaram apreensivos ou muitos retiraram seus investimentos. As ações da RochaTech despencavam a cada hora. Juliano entrou em pânico, mas ainda se recusava a reconhecer que Helena havia escrito uma única linha de código. Declarou com veneno à equipe técnica: "Nem em sonho uma mulher que queima arroz teria cérebro para escrever essa plataforma de pagamentos. Vocês estão delirando." Essas palavras feriram. Eram cruéis, misóginas, e até mesmo os mais fiéis começaram a se afastar em silêncio. A RochaTech, antissímbolo de inovação tecnológica, virou um nome maldito nas manchetes. Mas Juliano não parou. Contratou advogados por toda a América Latina, ameaçando processar qualquer um que divulgasse informações internas. Nas sombras, ainda acreditava que podia apagar o passado, como fez com Helena. Mas desta vez, tudo havia saído do controle. Enquanto isso, o Ministério da Fazenda anunciou a abertura de uma investigação formal. A imprensa noticiou: "Governo exige que RochaTech entregue código-fonte original para comparação com o Luz Framework." Na televisão, especialistas em tecnologia começaram a comentar:
Estamos diante do maior escândalo de propriedade intelectual do Brasil na última década. A questão não é apenas violação de direitos. É uma mentira estruturada. Helena, diante da tela, reproduziu um antigo áudio de Juliano em que ele dizia: "Sou eu quem reescreve a história." Ela digitou calmamente, reabrindo o arquivo ou provas, e adicionou uma última linha. A história não precisa ser reescrita. Ela só precisa ser decodificada pela pessoa certa. Ela salvou o arquivo, assinou digitalmente com sua antiga fingerprint e enviou uma cópia para um e-mail especial. europe.open.audit@cofint.eu. Em menos de 72 horas, as ações da Rocha Tech despencaram 38%. Diversos investidores anunciaram a retirada de capital. A sede da empresa foi bloqueada para auditoria de dados. Parceiros estratégicos encerraram contratos, exigindo indenização por conduta fraudulenta potencial. Juliano apareceu pela última vez na televisão, com o rosto abatido, cabelos bagunçados, declarando: "Somos vítimas de uma campanha difamatória conduzida por grupos concorrentes." Mas o apresentador o interrompeu. "O senhor pode informar quem é o verdadeiro autor do Rochacore Identity Match, o núcleo da inteligência artificial de análise comportamental?" Juliano permaneceu em silêncio. O estúdio inteiro ficou em silêncio. Na casa modesta, Vicente serviu a Helena uma xícara de chá. Não perguntou nada. Apenas pousou a mão em seu ombro. "Você ainda não contou a ninguém quem é você", ele disse. "Não preciso", respondeu Helena. "Só preciso garantir que o ladrão não fique mais no palco." O Departamento de Crimes Tecnológicos do Brasil, DTCI, realizou uma coletiva às 9 horas da manhã de segunda-feira. No telão atrás da porta-voz, o logotipo da Rocha Tech estava riscado por uma faixa vermelha. A porta-voz, Aline Martins, vice-diretora do DTCI, manteve a postura ereta, segurando um maço de documentos, e falou com firmeza diante de dezenas de microfones. Após perícia técnica de 72 horas, confirmamos: o código-fonte da plataforma Rocha P Inteligência Artificial apresenta sinais de cópia estrutural e de trechos específicos de um framework de código aberto lançado em 2015 chamado Luz Framework. A sala ficou em alvoroço. Um repórter da CNN Brasil levantou a mão. "Isso pode ser classificado como roubo de propriedade intelectual?" "Não emitimos conclusões jurídicas neste momento", respondeu Aline. "Porém, coletamos cópias completas do código, carimbos de data, e-mails de comunicação técnica e registros de blockchain que comprovam a autoria do framework pela comunidade de código aberto e por uma pessoa, V_Luz." Outro repórter interveio. "Quem é a verdadeira identidade de _Luz?" Aline ergueu o olhar, com voz firme. "Essa identidade será revelada quando a autora assim decidir. Mas os elementos legais já são suficientes para abrir processo criminal." Juliano foi intimado. Com um terno amarrotado, chegou à sede do DTCI ladeado por 2 advogados. A imprensa cercou. "Senhor Rocha, o senhor sabe o que é o Luz Framework? O senhor já utilizou o código não autorizado? O senhor sabia que há registros mostrando que você era Porion_R, o usuário que dialogava com a comunidade Luz?" Juliano não respondeu. Pálido, caminhou em silêncio. Mas o furacão midiático já estava fora de controle. Enquanto isso, fóruns de tecnologia atualizaram seus arquivos. O Fórum GIT Europe abriu uma sessão especial. Luz vs Rocha P, a verdade decodificada. Na primeira página, a comparação entre os arquivos Luz Framework _2015.py e Rocha P Core _2022.java. Embaixo, lia-se: "Só pode escrever esse código quem o compreende desde a raiz. E essa raiz não está em nenhum arquivo registrado por Juliano Rocha." Uma semana depois, Helena apareceu publicamente no Simpósio pela Liberdade Tecnológica de Porto Alegre, como palestrante surpresa. No telão, sem nome real, sem cargo, apenas uma linha. _Luz, e um pendrive pendurado no pescoço. Ela subiu ao palco. O auditório inteiro se levantou e aplaudiu.
Vicente, sentado na terceira fileira, enxugou as lágrimas e murmurou: agora eles sabem. Helena não falou muito. Inseriu o pendrive no laptop de apresentação, abriu um arquivo Readme escrito em 2016. A tela exibiu comandos, trechos de código, comentários explicativos. Então ela disse: escrevi esse sistema em 2015. Escrevi porque acreditava que a tecnologia deveria servir às pessoas, não ao ego ou à ambição. Pausou. Seu olhar percorreu o auditório. Depois, fui roubada. Não por um estranho, mas por alguém que eu amei. O burburinho cessou. Algumas pessoas prenderam a respiração. As câmeras gravavam cada segundo. Hoje, continuou Helena, não estou aqui para reivindicar um código. Estou aqui para lembrar: programar não é uma profissão para os que gritam mais alto. É a linguagem da resistência silenciosa. O aplauso ecoou. Intenso. Muitas das engenheiras na plateia se levantaram de imediato. Naquela mesma tarde, o canal Wired Europe publicou uma matéria exclusiva. Luz, a programadora que um dia revolucionou a segurança bancária, era uma esposa mantida em cárcere doméstico. A foto de Helena foi tirada no momento em que ela deixava o auditório, o cabelo preso com simplicidade, uma mochila de pano surrada no ombro, um pendrive no pescoço, e nas mãos, um copo de café como uma guerreira do cotidiano. A reportagem descreveu em detalhes sua trajetória de programadora anônima, a mulher controlada como um objeto decorativo, humilhada publicamente, e que, em silêncio, reconstruiu toda a prova técnica para expor o usurpador. A internet explodiu. A hashtag #VestamViteluz subiu para o topo dos trends em toda a América Latina. Enquanto isso, o Tribunal Comercial de São Paulo abriu a primeira audiência coletiva contra Juliano e a Rocha Tech, com as acusações de apropriação indevida de propriedade intelectual, enganar clientes e investidores, sonegação fiscal por meio de subavaliação de royalties. A parte autora incluía programadores que usaram o Luz Framework, membros da comunidade legislativa digital da América Latina e uma representante especial da criadora, Helena Luz Pereira. Pela primeira vez, seu nome completo apareceu em um documento jurídico oficial. Na audiência, ao ser questionada: a senhora tem provas da autoria do framework Luz? Helena calmamente retirou o pendrive e o conectou ao projetor. Na tela, surgiu o código-fonte original. Código aberto, 8AC3F2. Autora, Helena Luz. Data, 14 de setembro de 2015. Assinatura, SHA-256 verificada. Ao lado, uma cópia do registro feito na organização sem fins lucrativos Codex Libre, data, 2 de outubro de 2015, registrado como I.Luz, Brasil. O advogado da Rocha Tech tentou argumentar timidamente: esse registro não tem valor se a identidade não for comprovada. Mas o juiz o interrompeu. A identidade já foi verificada. A senhora Helena Luz Pereira forneceu a amostra biométrica compatível com o fingerprint original do Luz. A prova é legalmente válida. O silêncio tomou conta da sala. Juliano, sentado abaixo, permaneceu imóvel. Aquele sobrenome, Luz Pereira, era o mesmo que ele havia forçado Helena a remover dos documentos de casamento para otimizar sua imagem pública. Daniela, sentada atrás, permaneceu em silêncio. Seus olhos já não carregavam provocação. Apenas vazio. Após a audiência, as ações da Rocha Tech foram oficialmente retiradas do índice Bovespa. A autoridade reguladora da União Europeia abriu uma investigação paralela sobre possível fraude transnacional de propriedade intelectual. Um e-mail interno do Conselho de Tecnologia da América Latina veio a público. A Rocha Tech já não possui os padrões éticos necessários para representar a inovação sustentável. No mesmo período, Helena recebeu uma enxurrada de convites de grandes organizações. Mozilla Foundation, queremos que você lidere a área de segurança transparente. Tim Berners-Lee enviou uma carta pessoal. Luz, você me lembrou porque eu comecei a construir a web. Nokia Finlândia, vamos renovar a tecnologia de pagamentos da América Latina com você.
Ela recusou todos. Uma semana depois, em uma entrevista durante a conferência Tech Women, perguntaram: "O que você pretende fazer agora, após essa vitória?" Helena sorriu. "Eu não vim para vencer. Eu vim para destrancar portas que foram fechadas só porque eu sou mulher." Ela fez uma pausa. "Não serei CEO. Não vou escrever código por ações. Vou fundar o Fundo Luz para apoiar engenheiras que já foram excluídas da mesa de programação." Durante uma conferência de tecnologia em São Paulo, representantes de grandes empresas subiram ao palco. Quando perguntado sobre o uso da antiga tecnologia RochaPay, o CEO do Banco Santander disse: "Perdemos tempo demais seguindo marcas, ao invés de reconhecer quem realmente constrói a tecnologia. O Luz Framework deve ser reconhecido como patrimônio do código aberto latino-americano." A conferência aprovou por unanimidade a resolução. O código aberto Luz será restaurado e reconhecido como padrão acadêmico de arquitetura para transações sem fins lucrativos. Todas as licenças do RochaPay foram revogadas. Aquele nome foi removido da lista de plataformas confiáveis. Helena recebeu uma carta escrita à mão da vice-diretora do DTCI, Aline Martins. "Nossa investigação terminou. Mas o caminho que você abriu não pode ser encerrado. Graças a você, acrescentamos uma nova lei e direito de reconhecimento de obra de programação informal. Espero que as futuras gerações saibam que." No fim da tarde, quando os estudantes já haviam ido embora, Helena sentou-se à janela, abriu seu antigo notebook. O HD era o mesmo de antes. Mas o sistema operacional agora era outro. Ela acessou a pasta O Luz Legacy. Lá dentro, o arquivo readme final que atualizou desta vez, não para um tribunal, nem para provar algo. Apenas para lembrar. Ela escreveu a última linha. Nem todo mundo que escreve código precisa de palco. Mas se um dia roubarem sua luz, lembre-se e até a menor lamparina pode iluminar o caminho para alguém. A luz do entardecer banhou o quarto com suavidade e paz. A história de Helena nos ensina que a justiça nem sempre chega rápido, mas ela chega, se mantivermos a verdade com firmeza. Num mundo onde os que gritam mais alto são os mais ouvidos, os silenciosos precisam usar sua inteligência para provar quem são. Ninguém tem o direito de roubar a luz do outro e colar seu nome nela para sempre. Mesmo quando foi apagada, Helena não escolheu a vingança pela raiva, mas pela firmeza e inteligência. E no fim, foi ela quem reescreveu as regras para todos. Se você gostou desta história, convidamos você a dar um like e se inscrever em nosso canal. Seu apoio nos motiva a continuar trazendo histórias comoventes quase todos os dias. Estamos muito agradecidos pelo seu apoio. Até breve.